Salve, meus queridos e queridas acadêmicos da UDC, os cursos de farmácia, biomedicina e estética. Quero pedir perdão para os meus alunos da estética, que na outra aula eu fiz a introdução, esqueci de citá-los. Falha imperdoável, depois eu pago uma pizza para vocês. Mentira, não pago nada, vocês que vão pagar uma pizza para mim, tá bom? Então vamos lá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade, aula 3 de adaptações e lesões celulares. Continuando, nós temos aqui a hiperplasia. Plasis significa tecido, hiper, muito. Então, como você está vendo aqui no conteúdo, aumento do número de células e, obviamente, se aumentou o número de células, o volume vai, evidentemente, aumentar. Né? E a hiperplasia pode ser classificada de duas maneiras. A hiperplasia comum, normal ou fisiológica e a hiperplasia patológica. Quando tu fala de fisiologia, funcionamento correto do corpo, tu tem um aumento do crescimento do tecido mediante o número de células por atuação, sinalização hormonal e a compensatória. Né? A compensar um crescimento vai ser compensado de acordo com esse processo. Tá? Na patológica, tá? Ou seja, por doença, estão envolvendo fatores de crescimento. Né? Esses fatores aí são diversos, a alimentação, a nutrição em si, né? Deficiência hormonal, etc. Né? Então, a partir daí, a patológica vai alterar o número de células e esse número de células, por exemplo, um câncer de hipófise pode aumentar excessivamente a produção do GH, o hormônio do crescimento, que pode gerar um gigantismo. Né? Então, é um exemplo que eu estou dando para vocês aí. Tá? A partir daí, então, lembrando que o processo hiperplásico, você tem um aumento do número de células com aumento do número de volume deste órgão ou tecido. Vamos aqui, continuando o processo hiperplásico. Quando tu tem hiperplasia hormonal, geralmente o epitélio glandular da mama e do útero grávido são alterados mediante uma hiperplasia hormonal. Então, é um exemplo clássico de um processo de crescimento do tecido em virtude da ação hormonal. No caso, uma hiperplasia fisiológica. Se ela for fisiológica no quesito compensatória, por exemplo, se você faz uma retirada de uma parte do teu fígado, estou circulando aqui para você, descrevendo o que essa palavra quer representar. Né? Hepatectomia significa retirada de uma parte do fígado, porque aqui está dizendo que é parcial. Hepatectomia é retirada do fígado. Se for total, tu tira o fígado e tu morre. Né? Numa doação, por exemplo, se o indivíduo vai fazer uma doação de fígado para quem está com insuficiência hepática crônica e irreversível. Ele pode doar um pedaço desse fígado e, a partir daí, esse fígado, através do crescimento do número de células, vai se regenerar, vai se recuperar. Por essa razão, o fígado é um dos órgãos bem importantes no quesito do transplante de órgãos, porque você não precisa doar o fígado inteiro, né? Você pode doar o fígado da pessoa, o doador pode estar em vida ainda quando doa esse fígado, sem prejuízo para ele. Né? Então, é um exemplo de hiperplasia fisiológica. Tá? Então, vamos à frente. Hiperplasia patológica, ou seja, aquela causada por alguma alteração fisiológica, alguma doença, algum processo. Tá? Vamos lá. Então, estimulação hormonal excessiva, fatores de crescimento sobre células-alvo. Tá? Você tem aí um crescimento muito grande do endométrio, né? Em virtude de uma deficiência hormonal. Tá? No caso aqui deste exemplo, ele provoca não só a proliferação das células, mas também
o crescimento do tamanho das células, quer dizer, não é só a quantidade. Então, por isso eu coloquei a frase aqui para vocês. Hiperplasia e hipertrofia podem ocorrer ao mesmo tempo. Tá? Então, não é uma regra fixa, mas é comum acontecer. Tá? Lembrando que a hipertrofia é o aumento do tamanho da célula e a hiperplasia é o aumento da quantidade de células. Tá? Muito bem. Vocês vejam aqui uma microfotografia mostrando parede do útero, no caso o endométrio, a parede interna do útero, em condições normais, células saudáveis, você pode observar. E aqui, quando a estrutura está hiperplásica. Pode observar aqui um aumento bem gradativo das glândulas mucosas, né? Então, bem interessante. Para frente. Aqui, metaplasia. Então, se você tem um fenômeno de metaplase, normalmente ele se diferencia, digamos assim, da hiperplasia, porque na metaplasia tu altera a forma da célula se diferenciar. Né? Então, seria um recurso alternativo adaptativo. Né? Pode reverter? Pode. Mas é um processo que vai induzir esse tecido a se diferenciar de uma maneira alterada, né? Não de uma maneira comum, vamos dizer assim. Tá? Vamos à frente. Muito bem. Causa da metaplasia. Por exemplo, inclusive eu comentei em aula na turma de estética, eu lembro que eu comentei mediante a pergunta de uma das nossas alunas. Ela perguntou assim, eu tenho infecção de garganta há muito tempo, tal. Eu ainda comentei sobre a tonsilectomia, que é a cirurgia de retirada das tonsilas. Né? Uma pessoa que está tendo constantes processos lesivos num determinado órgão. Né? Então o organismo vai começar a tentar compensar esse processo. Vou dar um outro exemplo aqui. Né? Então você vai formar calosidades bucais em virtude do uso de próteses dentárias, né? Porque a prótese machuca. Irritação química. Por exemplo, você começa a formar tecidos sobressalentes no pulmão, que podem ser induzidos ao câncer, mas isso em casos diversificados, pré-etiologias já instaladas, muito tempo utilizando essa porcaria do cigarro, enfim. Então vai depender da situação. Né? Mas normalmente a formação de tecidos adicionais diferenciados, lesivos, né? Que podem ser revertidos por irritação química. Calor, alimentos quentes. O primeiro que me vem aqui na cabeça é o amado chimarrão, porque existem pessoas que tomam chimarrão em temperatura quente, que é o meu caso, e tem gente que toma chimarrão em temperatura lava vulcânica. Né? Então, nesse caso aí, a chance de lesão e de processos metaplásicos serão bem interessantes. O primeiro que eu dei o exemplo foi a inflamação crônica, no exemplo ali, a garganta, mas pode ter colo do útero, inflamação do estômago, do esôfago, etc. Tá? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, dúvidas, me escrevam para a gente debater o assunto se você tiver dúvida. Tá? Vamos continuar. Então, as causas prováveis patogênicas de metaplasia, que é o que nos interessa. Né? Vamos lá. Vejam aqui, fases da metaplasia escamosa do epitélio cilíndrico simples. Em português claro, na camada do colo do útero. Tá? Você veja aqui que está o número de células normal. Você tem um processo hiperplásico, aumentou o número de células, então é uma hiperplasia, e pode acontecer dessa hiperplasia evoluir para uma metaplasia. Ou seja, as células se diferenciam. Então, a hiperplasia, comparando, é uma multiplicação de células, tá? E a metaplasia, que também é uma multiplicação, só que é uma multiplicação com alteração na diferenciação celular. As células se tornam diferentes. Pode observar aqui na sequência. Então, não é uma regra fixa, você pode ter de um processo normal direto para uma metaplasia. Não é obrigado a ter uma hiperplasia.
Tá? Então, tudo vai depender. Normalmente, se tem uma hiperplasia pré-metaplásica. Tá? Vamos para frente. Muito bem. Vamos aqui, o estrógeno. Né? O estrógeno é um hormônio responsável pelos caracteres sexuais secundários da mulher. É um hormônio que prolifera a estrutura do endométrio no ciclo menstrual. Começa o processo de proliferação, quem termina é a progesterona, resumindo o processo. Né? É um hormônio que induz esse mecanismo de metaplasia, né? De hiperplasia e de metaplasia. Né? Pode acontecer também, no caso de deficiência na produção hormonal, essa deficiência tanto para mais quanto para menos, vai depender do caso, pode ocasionar, em muitos casos, formação de células filiformes. Essas células filiformes são células que têm a função de propagar, ou fazer o ovócito, ou, no caso, se houver fecundação, um bebê caminhar, entre aspas, em direção ao útero. Né? E nessas células filiformes com deficiência excessiva de hormônio, pode haver formação de cílios. Tá? E esses cílios vão prejudicar a estrutura da tuba uterina. Aqui o slide é meio antigão, tá trompa, né? Trompa não se usa mais. Né? Vamos corrigir aqui para tuba uterina. Tá? A metaplasia tubária, né, vai induzir induzido esse mecanismo por causa da hiperprodução, estimulação do estrógeno via ovário. Dados retirados da Unicamp para vocês. Vamos para frente. Aqui nós temos fotografias de estruturas da tuba uterina, mostrando o que eu citei para vocês. Aqui é a formação dos cílios, das ramificações. Ela está bem diferenciada. Né? Notem que as células estão se dividindo. E veja o resultado final da multiplicação. Tem muita célula na tuba uterina. Né? Então, isso é uma estimulação hormonal que pode ser corrigida, inclusive. Tá? Vamos à frente. Metaplasia, consequências da mesma. Né? Tecido mais resistente ao ambiente adverso. Justamente porque a metaplasia é um recurso, como eu citei no começo da explicação, ela é um recurso que o organismo usa para diferenciar células, multiplicando-as em virtude de proteção, no caso da metaplasia patogênica. Né? Então, é um recurso de proteção, vamos dizer assim, é um recurso de readaptação a uma situação que vem gerando lesões na célula, vem gerando problemas na estrutura do tecido, do órgão, enfim. A partir daí, esta metaplasia, como eu citei em slides anteriores, ela pode gerar uma lesão pré-neoplásica, ou seja, neoplásico, novo plásico tecido. Neoplasia é um nome bonitinho para câncer, né? Gerando, portanto, estruturas que podem se transformar em cânceres. Né? Então a gente vai discutir isso daí na sequência das próximas aulas. Vamos para frente. Displasia. Veja, distúrbio de crescimento e diferenciação. Então, a partir de uma metaplasia, você pode ter uma displasia. Essa diferenciação não é comum e, portanto, a partir daí, ela vai induzir o organismo a sofrer uma quantidade de divisões celulares muito elevadas, geralmente causadas por doenças pré-instaladas, ou seja, indica processo de patogênio variado e pouco conhecido. Ou seja, o índice de proliferação das células, a divisão celular, a mitose, vai ser maior e essa diferenciação será prejudicial ao tecido. Tá? Então, a displasia não deixa de ser um distúrbio de metaplasia, né? E, portanto, pode se tornar irreversível. Então, depende da situação. Ok? Com esse slide eu termino, interrompo, né? Dou a pausa na nossa aula e a próxima aula a gente já disponibiliza para vocês na semana que vem. Tá bom? Um grande abraço.